Pessoal, então vamos continuar aqui nossa regulação do fluxo sanguíneo. Então, a gente estava falando desse controle local, né, que ele acontece rapidamente, que é o chamado controle agudo, e ele, dependendo se a necessidade for maior do que o controle agudo possa atender, a gente tem um controle em longo prazo que envolve neovascularização, ou seja, angiogênese, que é o crescimento de novos vasos sanguíneos, tá? Um investimento maior do corpo, né? Então o corpo só investe pesado quando realmente precisa, tá? Não desperdice energia. Então vamos entender o mecanismo que tem por trás desses dois controles, tá, gente? Agudo e longo prazo. Vamos ver aqui, ó. Então aqui nesse desenho ele é legal porque ele mostra uma rede de capilares, né, onde eu tenho aqui ó, o ponto dos esfíncteres, tá? Pré-capilares. E aqui eu tenho perfusão sanguínea máxima, ó, o sangue ocupando todos os espaços aqui, perfundindo, passando por todos os vasinhos sanguíneos na rede de capilares e vindo em direção ao sistema venoso, tá? Então, eu vou ter isso quando esses esfíncteres estiverem relaxados. Então, o esfíncter ele é formado por músculo liso, circular. É um anel de músculo liso circular que envolve a parede da arteríola. Então, quando ele relaxa, isso vai produzir a abertura do vaso, o vaso vai dilatar e vai dar condição de permitir a passagem de um volume maior de sangue. Então, vai ter aumento do fluxo sanguíneo, tá? Então, por exemplo, quando um músculo esquelético está em atividade, está em exercício, eu tenho isso aqui acontecendo. Esses esfíncteres relaxando, permitindo uma passagem maior de sangue. Tá ok? Aqui embaixo, ó, ele está mostrando uma situação que eu tenho redução do fluxo sanguíneo. Ó, o sangue não está mais preenchendo os capilares, estão vendo aqui? Ele está passando batido por uma via alternativa aqui, ó, uma via de escape, que é uma anastomose arteriovenosa. Então o sangue está passando direto aqui, sem passar pelos capilares, das arteríolas para a vênula, tá? Então, essa situação aqui acontece, por exemplo, quando o músculo está em repouso, ele não está sendo usado, então eu não vou ter o sangue, quer dizer, os nutrientes, vamos dizer assim, sendo distribuídos num tecido que está com o seu metabolismo basal. Vocês estão entendendo, gente? O corpo da gente ele vai trabalhar de uma forma que ele vai otimizar o uso de tudo. Ele não vai desperdiçar nada. Então, se naquele tecido não está sendo demandado muito oxigênio, muita glicose, muitos nutrientes, ele vai conduzir esse sangue vai ser conduzido para tecidos onde realmente há uma necessidade maior, tá? Então a gente tem uma priorização na utilização das moléculas, de uma forma bem refinada, bem controlada, regulada, de maneira fina, tá? Aí aquela história que eu falei para vocês de, né, de comer e fazer exercício, você vai demandar essa condição aqui, ó. Tanto no trato gastrointestinal, que é enorme, quanto na musculatura esquelética, que também é um tecido bem grande no corpo, distribuído em várias partes. E aí a gente não vai ter volume sanguíneo suficiente para perfundir ao máximo esses dois grandes sistemas, músculo esquelético e gastrointestinal, ao mesmo tempo, tá? Em perfusão máxima. E acontece que você vai ter problemas no funcionamento dos dois, aquilo que eu falei. Você vai desenvolver, vai ter uma indigestão, não vai conseguir digerir bem o alimento, vai acabar passando mal, ou você vai ter cãibra, né? Também você não vai levar oxigênio suficiente para a musculatura, tá? Porque a gente tem essa priorização acontecendo, né? De quem está trabalhando mais e não dá para priorizar dois grandes sistemas ao mesmo tempo. Então, o que acontece, gente? O metabolismo é elemento-chave desse processo. Sempre bato na tecla do metabolismo, né? Que a gente aprende essa parte de metabolismo celular quando vai estudar a bioquímica das células e que o povo acha um pé no saco, não é, gente? Aquilo é importantíssimo. Aquilo lá que define a nossa vida, eu sempre falo isso. E aquilo que vai regrar os vários mecanismos do corpo de regulação, tá? Tudo depende de manter aquilo funcionando, aquilo que eu falo, o metabolismo. Então, olha só, esse gráfico aqui está ilustrando essa relação ó, da taxa metabólica, que está aqui embaixo, tá? Nesse eixo aqui na horizontal, com o fluxo sanguíneo, que é esse eixo aqui da vertical.
Sempre que a gente vai ver um gráfico, a gente lê da seguinte maneira, ó. É o eixo da horizontal que determina o eixo da vertical, tá? Então, olha só, é a taxa de metabolismo que determina o fluxo sanguíneo, tá ok? Então, olha só, gente, quando a gente tem o aumento da taxa do metabolismo, olha o que acontece aqui com a curvinha, ela sobe, né? Então, à medida que aumenta a taxa de metabolismo, a taxa metabólica, a gente tem um aumento do fluxo sanguíneo. Isso faz sentido? Lógico que faz, né? Se o metabolismo está aumentado, significa que a célula está consumindo mais oxigênio e significa também que ela está produzindo mais gás carbônico. Então a gente precisa aumentar o fluxo sanguíneo para fornecer mais oxigênio, que está sendo mais consumido, e para eliminar, para remover o gás carbônico que está sendo mais produzido. Tá ok? Um outro elemento importante também, que vai ser um fator que vai regular o fluxo sanguíneo, um fator regulatório de fluxo, é a saturação arterial de oxigênio, tá? Então a gente sabe que no sangue arterial é onde a gente tem o maior percentual, maior concentração de oxigênio. Então o que acontece, gente? Se a gente tiver uma saturação de oxigênio reduzida, a gente tende a ter aumento do fluxo sanguíneo. Por quê? Ó, aqui está reduzindo, tá vendo? Está decrescendo, ó, o valor. Então, à medida que a gente diminui a saturação do oxigênio, a gente aumenta o fluxo sanguíneo. Uma tentativa de compensação, tá? Então, isso pode acontecer de maneira sistêmica, essa situação aqui, não só local, mas no local também. Se eu tenho, por exemplo, de maneira sistêmica, como que eu tenho isso acontecendo? Se você está num lugar que o ar é rarefeito, por exemplo, em locais de elevadas altitudes, sei lá, até lá em Machu Picchu, né? Que é na Bolívia, sei lá, que são locais assim muito altos, né, em relação ao nível do mar, o ar lá é mais rarefeito. O que é ar rarefeito? É ar que tem pouco oxigênio disponível, né? A concentração de oxigênio no nosso ar atmosférico aqui, né, nível do mar, vamos dizer assim, e a gente aqui está um pouquinho acima, né, em Brasília, mas nível do mar a gente vai ter uma concentração de oxigênio em torno de 21% na composição do ar que a gente está respirando aqui. Nessas regiões, esse percentual ele cai, ele vai ser bem menor do que isso, tá? E aí o que acontece? O nosso corpo tem que aumentar o fluxo sanguíneo, então muitas vezes a gente tem vasodilatações compensatórias no corpo, e isso pode impactar na pressão arterial, tá? A pessoa se sente mal, com dor de cabeça, porque a pressão arterial dela fica baixa, realmente, tá? E em níveis locais, isso aqui tem uma relação direta com o metabolismo, né, gente? Se eu tenho aumento do metabolismo, eu vou ter o aumento do consumo do oxigênio. E aí eu vou ter a redução da saturação do oxigênio. E aí eu vou ter o aumento do fluxo sanguíneo. Por que isso vai acontecer? Vamos lá, vamos entender agora. Então, são os dois elementos chaves, que eles podem acontecer juntos. Quando aumenta o metabolismo, reduz a saturação do oxigênio? Sim. Mas sempre que reduz a saturação do oxigênio, a gente tem aumento metabólico? Não. Vamos entender aqui, ó. Então vamos ver o mecanismo. Ó. Então, o aumento do metabolismo é um ponto. O outro ponto é a redução da saturação do oxigênio, tá? Esse aumento do metabolismo, ele promove a redução da saturação do oxigênio no tecido. Por quê? Porque as células estão consumindo mais oxigênio, tá ok? Mas a gente tem outras causas que independem de metabolismo que também podem reduzir a saturação do oxigênio. Mas aí essas outras causas aqui, ó, que estão apresentadas aqui no cantinho, elas vão ter repercussão sistêmica, vai afetar o corpo todo. Então lá na pneumonia, na doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC, quer dizer, pneumonia e DPOC são doenças pulmonares. Então, elas vão interferir diretamente com a chegada do oxigênio no sangue, tá? Nas anemias. Anemia, a gente vai ter redução da saturação do oxigênio plasmática porque eu vou ter comprometimento do transportador do oxigênio, que é a hemácia. Ok, gente? Em locais de grandes altitudes, porque eu vou ter menos oxigênio disponível no ar, tá? É claro que o organismo tende a hiperventilar para compensar também.
e aumentar o teor de hemácias, enfim, vocês vão ver isso lá em respiratório. Então é o seguinte, então essas causas independem do aumento do metabolismo, tá ok? Por isso que a gente mostra eles em separado. Mas localmente o aumento do metabolismo ele vai produzir essa redução da saturação do oxigênio. Então vamos entender aqui como é que isso acontece, ó. Então quando eu tenho um aumento do metabolismo, eu vou ter a produção de resíduos do metabolismo, que é aqui principalmente o gás carbônico e a adenosina. Por que eu estou citando esses dois, gente? Porque o gás carbônico, primeiro, que é o principal resíduo do metabolismo, é o principal metabólito celular, né? Gerado dentro da célula, lá na mitocôndria celular. E aí o que acontece? O CO2, ele é um agente vasodilatador, tá? Ele produz ação vasodilatadora. Tanto é, lembra, eu comentei com vocês, a gente tem aquele procedimento estético, que é para deixar a pele mais vistosa e bonita e tudo, que é administrando gás carbônico na pele, no tecido, que é a chamada carboxiterapia. Isso aumenta o fluxo sanguíneo na pele, tudo, e aí você vai ter mais oxigênio, mais remoção de metabólito, mais limpeza e tal, e a pele fica mais vistosa. Então o gás carbônico ele tem uma ação vasodilatadora. Ele vai fazer o quê? Vai fazer com que os esfíncteres pré-capilares relaxem. E a adenosina também, que é utilizada para a produção do ATP, ela também tem ação vasodilatadora. Se eu tenho aumento do metabolismo, eu vou ter mais quebra de ATP. Né? Eu vou ter mais funcionamento de bomba só de potássio, por isso que eu estou tendo que aumentar o metabolismo, eu estou tendo que produzir mais energia. E a quebra do ATP muitas vezes gera o resíduo adenosina, tá? E aí os dois são agentes vasodilatadores. Então, vasodilatar significa isso aqui, ó, produzir o relaxamento dos esfíncteres pré-capilares. E aí, se eu tenho relaxamento do esfíncter pré-capilar, eu vou ter o aumento do fluxo. Tá? Bom, a queda, gente, aqui da saturação do oxigênio, ela também vai produzir o relaxamento dos esfíncteres pré-capilares. Por quê? Eu não estou falando de uma estrutura, né, o esfíncter, que é formada por músculo liso e, portanto, para ela produzir a contração, ela precisa de quê? De oxigênio. Porque ela vai precisar de ATP. Para produzir. A contração desse músculo liso depende de energia para acontecer. Então, se eu não tenho oxigênio suficiente no tecido, porque as células estão consumindo muito, eu não vou ter como manter esse esfíncter contraído. Lembra que eu comentei com vocês? A gente sempre tem uma atividade simpática em cima da vascularização, mantendo os esfíncteres, a parede arterial como um todo, levemente contraída sempre. Mas para manter isso, a gente precisa de oxigênio. Então, se eu tenho uma queda do oxigênio no tecido por conta do aumento metabólico da célula, eu não vou ter oxigênio suficiente para manter o esfíncter contraído. O que vai acontecer? Ele vai relaxar, tá? Então, a redução do oxigênio, aumento do gás carbônico, relaxamento do esfíncter pré-capilar, que está onde? Na arteríola. E aí isso se reflete na forma de vasodilatação. O esfíncter relaxa, o vaso dilata, tá? Vasodilatação. Aí, se eu tenho vasodilatação, vou ter redução da resistência, lembram disso? Eu vou ter redução da resistência e, consequentemente, eu vou ter o aumento do fluxo sanguíneo, tá? Resistência é uma força que se opõe ao fluxo, lembra? É contrária ao fluxo, né? A resistência da passagem do sangue, é segurar, é travar. Então, se eu diminuo essa resistência, eu vou aumentar, vou ter o aumento do fluxo sanguíneo, o sangue vai passar com mais facilidade. Tá, gente? E aí, o que acontece? Ó, essa situação aqui, ó. Então, aqui, numa situação de repouso, rest, aqui tá em repouso, então eu tenho sangue passando por poucos caminhos nessa rede, né? O resto todo não tá passando, porque eu tenho um estado de contração do esfíncter. Mas se eu tenho aqui, ó, exercise, em exercício, eu tenho um aumento do metabolismo celular, isso vai produzir esse mecanismo que a gente descreveu aqui, tá? Aí, se eu tenho aumento do fluxo sanguíneo, eu vou ter a maior remoção do gás carbônico, né? E vou ter a maior chegada de oxigênio, quer dizer, eu vou reverter as situações iniciais.
Então, esse é um mecanismo de feedback negativo lá. Então, eu reverto, a saturação do oxigênio que estava reduzida, ela volta a subir. E aí, com isso, eu vou inibir esse relaxamento do esfíncter, eu vou conseguir produzir a constrição do vaso sanguíneo, a vasoconstrição, porque esse esfíncter já vai ter oxigênio suficiente para ele produzir contração. Tá ok? Tudo bem, gente? Então, com esse controle agudo, então o metabolismo é elemento-chave do processo. E a redução da saturação do oxigênio, que pode acontecer independente do aumento do metabolismo, tá? Bom, vamos lá. Então, o controle em longo prazo do fluxo, gente, é aquele que envolve a angiogênese que eu comentei com vocês. Então, esse investimento pesado, ele só vai acontecer quando essa demanda realmente for muito grande, quando há realmente necessidade de fazer esse investimento, tá? E aí o elemento norteador disso é a redução da saturação do oxigênio. O que vai fazer com que o vaso sanguíneo produza novos vasos é ele ficar numa situação de hipóxia, tá? Então, quando a gente tem queda dessa saturação, isso vai conduzir a esse mecanismo que vai ser um mecanismo de adaptação, né? Há uma situação adversa que é a baixa do oxigênio. E aí o tecido vai dar um jeito, então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a quantidade de vasos para a gente tentar reverter essa situação e aumentar a oferta do oxigênio aqui pra gente, tá? Então é o seguinte, ó, então essa queda da saturação do oxigênio, ela vai fazer com que as células endoteliais, elas vão perceber essa redução do oxigênio e aí elas vão liberar um fator, que é um fator de crescimento, que a gente chama de VEGF, tá? Aqui é uma sigla que vem do inglês, que é o seguinte, ó, é fator de crescimento endotélio vascular, tá? Então, esse fator de crescimento endotélio vascular, ele é liberado pelas células endoteliais, o VEGF, quando elas são sinalizadas pela redução do teor de oxigênio no tecido. Então, elas percebem que o oxigênio está pouco, não está o suficiente, opa, vamos fazer alguma coisa para reverter isso aí. E aí a gente tem a liberação de VEGF. O que o VEGF vai fazer? Vai estimular a mitose das células endoteliais. Ele é um fator de crescimento endotélio vascular. Então ele estimula a mitose das células do endotélio. E aí a gente tem a angiogênese, acontecendo, que é esse crescimento vascular, olha lá. Então aqui está o vasinho antes, e aí ele começou a perceber a queda do oxigênio e a gente vai ter ele aqui com mais ramificações, tá? Então, gente, isso acontece quando realmente essa demanda ela é máxima, tá? Não é em demandas pequenas. Quando é pequeno, você tem a vasodilatação dando conta do recado. Aqui é quando você já vasodilatou o máximo e mesmo assim você não consegue reverter essa queda do oxigênio. O oxigênio, mesmo com a vasodilatação máxima, os esfíncteres todos relaxados, o oxigênio continua baixo, tá? Então é uma situação mais sustentada de queda de oxigênio naquele tecido. E aí ele vai arrumar um mecanismo para reverter isso, e esse mecanismo é através da proliferação de novos vasos, tá? Neovascularização. Então aqui nessa outra imagem bonita, olha lá, a gente consegue observar isso esses vasos sanguíneos aqui em maior número. Tá ok, gente? Então, esse aí vai ser um investimento maior e leva mais tempo para acontecer, por isso que ele é em longo prazo. E aí, com a angiogênese, você tem a reversão dessa situação, quer dizer, a oxigenação ela já fica num nível normalizado, né? E aí você vai ter esse processo cessando, parando, sendo interrompido, né? Por exemplo, em situações de crescimento de células tumorais, as células tumorais elas são capazes, muitas delas, as células cancerosas, de estimular a produção de VEGF por células endoteliais e aumentar o crescimento de vaso sanguíneo para elas poderem se nutrir mais. Elas são danadas, né? São terríveis. Mexem com esse fisiológico também, tá? Mas em condições fisiológicas você tem aquilo que eu comentei com vocês. Por exemplo, o ganho de massa muscular estimula a angiogênese, você tem um próprio ganho de peso estimula, né? E aí muitas vezes um preço que se paga quando se ganha peso e você tem esse processo de aumento de quantidade de vaso
é que o sangue ele vai precisar de mais força para circular. Então você tem aumento de pressão sendo associado aí. Por isso que não é bom. Tá bom, gente? Quando a mulher está grávida, ela vai ter mais angiogênese no útero, mas depois isso se reverte, né? A pessoa perde peso, ela vai ter reversão disso também. Então é um processo moldável, de montar e desmontar quando não precisa mais. A não ser na situação do câncer, que daí já é uma situação patológica, não é aceitável. Tanto é que tem muitos, hoje em dia, tratamentos para tumores malignos que envolvem justamente interromper esse processo de angiogênese na massa tumoral. E aí as células acabam morrendo, vamos dizer assim, entre aspas, de fome, né? E aí você interrompe o crescimento daquela massa. Tá ok, gente? Então eu vou fazer mais um videozinho contextualizando isso para vocês e aí a gente encerra o conteúdo. Então, até a próxima.